Glória a Deus, amém? Boa noite então novamente a todos. Provérbios capítulo 4, verso 18 e 19. Eu estou na tradução atualizada, se quiser usar a mesma minha, fique à vontade, amém? Provérbios 4, 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Interessante, a palavra, ela traz para nós duas perspectivas. Aquele que escolhe servir a Deus, ele traz uma perspectiva promissora. Mas aquele que se afasta de Deus, o caminho dos perversos, é como a escuridão. Eles nem sabem em que tropeçam, porque estão na escuridão. E nós cantamos aqui o nome de Jesus, ele traz luz, ele é a luz que afasta a escuridão. Que coisa linda, amém? Então a nossa perspectiva que escolhemos estar servindo a Deus e trilhar o caminho, a vereda dos justos, ele vai brilhar mais e mais. A tendência é que 2024 vai brilhar mais do que 2023. E 2025 mais ainda do que 2024 e 2023. Porque a palavra diz que ela vai brilhando, ela vai resplandecendo até ser dia perfeito. E eu queria ler outros versos que trazem o mesmo pensamento. Salmo 37, a partir do verso 4, a palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Então a vereda do justo é aquele que entrega o caminho ao Senhor, que fala: Deus, me mostra o caminho, me mostra as escolhas, me dê discernimento para não entrar nas enrascadas, nas mentiras do diabo, não ser movido pelo engano do coração humano, nem cair nas concupiscências, nem nas armadilhas de Satanás, mas eu quero colocar o meu caminho diante do Senhor, a tua sabedoria. Quero confiar no Senhor, na tua direção. Aí o verso 6 diz: farás sobressair a tua justiça como a luz. Primeiro Deus justifica os nossos caminhos. Primeiro Deus aplana os nossos caminhos. Se nós estamos na vereda do justo, nós vamos primeiramente santificar a nossa vida. Nós vamos deixar para trás as coisas velhas, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aquelas coisas maliciosas ficam para trás, aqueles pensamentos da carne, aqueles desejos da carne ficam para trás, aqueles caminhos que são caminhos que desagradam a Deus ficam para trás. A nossa agenda começa a ser trabalhada em função das nossas escolhas, que são iluminadas e instruídas pelo conselho da palavra de Deus. Eu nasci em berço cristão e não evangélico, e não tinha a prática de estar na igreja, mas quando eu conheci o evangelho, eu comecei a mudar a minha agenda, porque eu aprendi a importância de estar na igreja semanalmente, pelo menos um dia por semana. E isso vai iluminando, vai brilhando, vai nos ajudando a fazer escolhas. Então a palavra diz: Ele fará sobressair a sua justiça, porque eu e você começamos a construir uma vida em cima da palavra. Quem está construindo a sua vida em cima da palavra? Aquilo que não está de acordo com a palavra,
nós lançamos fora. Aquilo que está de acordo com a palavra, seja nos pensamentos, nas palavras ou nos caminhos, nas escolhas, nós trazemos para a nossa história. E Deus começa a fazer sobressair as nossas escolhas, os nossos caminhos justos, que são caminhos orientados pela palavra. E Ele fala: vai sobressair o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 112 também fala, verso 3 e 4. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Quem recebe isso? À medida que eu e você servimos a Deus, Deus vai abençoar a nossa casa. Prosperidade fala de paz, de harmonia, relacionamentos saudáveis, corpo, alma e espírito abençoados por Deus. Riqueza fala de patrimônio, realização de sonhos, expectativas. Eu sempre preguei que a geração dos filhos de Deus, a próxima geração será mais próspera do que a geração atual. Quem crê nisso? A geração dos filhos daquele que teme a Deus, ensinou os filhos a servir a Deus, e eles fizeram essa escolha sábia, eles vão alcançar mais do que você alcançou, prosperidade e riqueza. Você crê nisso? Nós escolhemos a santificação, nós escolhemos servir a Deus, nós escolhemos, apesar das nossas limitações, estar na igreja, construir a nossa vida pelos princípios e valores de Deus, e nós vamos colher o fruto dessa escolha. O fruto dessa escolha é que os caminhos serão aperfeiçoados, maldições serão quebradas. Quantos dizem amém? Se na sua família algum vício de álcool ou de cigarro, seja o que for, ele estava dominando e destruindo a família, quando você escolher o caminho da justiça, esta praga, esta maldição não vai tocar a sua vida, nem os seus filhos. Quantos podem dizer amém por isso? Se havia também um espírito demônio de miséria que lutava, trabalhava, mas não conseguia ver resultado do trabalho, porque o inimigo vinha e saqueava. Eu lembro a bispa, muitas vezes, quando ela consagrou a oferta, ela fala que o pai dela sempre trabalhou honestamente muito, mas muitas vezes ele não entendia o princípio, não conhecia o dízimo, e ela viu muitas vezes o inimigo saquear, mas isso acabou em nome de Jesus. A sua geração é abençoada, porque o caminho do justo ele vai brilhando. Quem quer brilhar mais e mais? Se havia conflitos no relacionamento geracional, pais, filhos, discórdias, guerras, brigas, vai haver paz, vai haver harmonia. Eu vejo o exemplo de Jacó, meu irmão, como a família de Jacó foi bombardeada. Também ele tinha 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos. Então não era fácil, né, irmão? Gerenciar graças a Deus agora é monogamia, né? Quando se pode dizer gerenciar um relacionamento e os filhos, seja hoje essa geração escolhe 2 ou 3 filhos, né? Mas Jacó, ele foi um homem de Deus, porque na velhice ele viu todas as armas forjadas contra a vida dele cair por terra. Sabe por quê? Porque ele deu um legado espiritual para José, e Deus levantou José para resgatar o perdão, a comunhão e a prosperidade sobre a família de Jacó. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? O diabo se levantou, mas não prevaleceu.
Por quê? Porque ele escolheu servir ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Vai brilhar, fala para o seu irmão, vai brilhar. Fala, você e a sua casa, a promessa é que vai melhorar, que a glória de Deus vai prevalecer. Quem quer profetizar isso? Talvez hoje pode ser pela fé, talvez você está enfrentando lutas na vida financeira. Eu costumo falar, pai de adolescente, só se tiver muito dinheiro para não entrar em crise. Estou falando em finanças, né? Por quê? Porque é um desafio, né? São investimentos em estudo e tantas coisas. Os pais amam os filhos, né? E querem dar o melhor para os seus filhos. Então às vezes eu estou aconselhando uma família, ele fala, eu estou devendo, aí vai viajar, a passagem é para ele e para os filhos. Filho adolescente não paga meia, paga inteira. Vai para a conferência, é para ele, quer dizer, o orçamento fica mais, não que os filhos sejam um peso. Quem concorda que seus filhos é uma alegria? Fala para você, irmão, passa rápido, irmão. Pode investir, fala para ele, pode investir. O adolescente fala para o pai aí, ó, investe em mim. O bispo falou. Amém? Então, meu irmão, você investe, depois você vai, como é que fala? Vai pagando as parcelas, né? Vai voltando ao normal. Mas é bênção de Deus. Bênção de Deus. Na sua casa, a prosperidade e riqueza. A turbulência passa, a bonança chega. Então levanta as mãos e fala, vai melhorar. Fala, eu declaro, o caminho do justo vai brilhando mais e mais. A resposta, a solução para os problemas, a resposta para os desafios se manifestará semana após semana, mês após mês, ano após ano. Quem pode aplaudir ao Senhor? Então isto é uma realidade. Não só aí, olha Jó 22, verso 28, que Deus falou a Jó. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Os projetos do justo podem ser resistidos. Ele pode não ser bem sucedido na primeira tentativa, mas ele vai ter a resposta, ele vai ter a solução, ele vai ter a perseverança e ele vai alcançar o sonho dele. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Levanta as mãos e fala, eu declaro esta noite, os meus projetos não são meus, são colocados no altar, diante de Deus, diante da sua palavra. Por isso eu declaro, nesses próximos meses, a luz de Deus vai brilhar e vai prevalecer, a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Se projetas, ela te sairá bem. Fala para o seu irmão, projeta, irmão. Não fica aí só nas redes aí, não. Projeta. Quem vai projetar? Foca. Tenha foco na vida profissional, tenha foco na vida ministerial, tenha foco pela sua família. Projete. Então, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. A luz brilhará os seus caminhos. Então nós estamos falando, olha, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhar mais até ser dia perfeito. Meu irmão, isso não acontece em um mês. Pode ter testemunhos imediatos. Quem já teve respostas imediatas? Pode ter testemunhos que são depois de 3, 4, 5 tentativas frustradas. Quem já teve isso? Eu tinha que ir nos Estados Unidos servir a igreja. E eu ia na embaixada e pum!
E olha que eu já na época eu era construtor, trabalhava na construtora, trabalhava meio período no estado e era pastor. E quando eu falei isso para o cônsul, eu acho que ele não acreditou, então ele falou, está mentindo. E pum! Aí bombou uma vez, bombou 2 vezes, bombou 3 vezes. Ele falou, você de novo aqui, tu não vai nunca ter um visto. Mas aí foi 4 vezes, 5 vezes, fiquei escolado. Eu já chegava lá, chegava de Goiânia e chegava lá e era bombado. Aí o que aconteceu? Deus abriu uma porta. Hoje eu tenho visto para mais, tive para 10 anos, para 5 anos, renovou para 10 e agora está renovado para mais 10. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? E tudo via legal, né? Deus reverteu. Então, graças a Deus por isso, irmão. Você vai tentando uma vez, vai tentando outra vez, uma hora vai acontecer. Fala para o seu irmão, não desista. Você não pode ser aquele que chega na primeira tentativa e não deu certo, aí já desiste. Não, aí você consulta o pastor, e eu falava apóstolo, ele falava, vai de novo, você precisa de ir lá, você tem que ir lá, tem que visitar a igreja, você cuida da parte institucional, administrativa, e aí foi, e vai, até que Deus abriu a porta. Então eu falo para o seu irmão, se fechou a porta uma vez, bate de novo. Quem vai bater de novo? Fechou 2 vezes, consulta o seu pastor, faz a campanha de Daniel, ora de novo, sentiu a direção, o apoio do pastor, vai de novo, não deu certo. Quem lembra da batalha de Israel contra aquela tribo que fez aquela afronta a Israel? Eles começaram a vencer na 4ª vez. Teve a primeira tentativa, a segunda tentativa, a terceira tentativa, e na 4ª tentativa o resultado começou a vir. Mas que a luz vai brilhar, amém? O seu caminho é abençoado. Aqui fala o caminho do justo. Então ele não escolheu pessoas, ele falou que é o caminho de quem faz as escolhas. Todos nós podemos escolher a vereda do justo. Quem quer escolher a vereda do justo? Aí você e eu vamos escrever o nosso nome. Certa vez eu estava lendo o Salmo 1, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, e não anda no conselho dos ímpios, não assenta, nem anda no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto às correntes de água, e tudo o que ele faz vai prosperar. Quem crê nisso? Aí eu falei, Deus, esse salmo é para quem? Aí eu senti o Espírito Santo falar, é para quem escreveu o nome dele aí. Ele está lá, qualquer um pode ser bem-aventurado. Vai depender da sua escolha. E se você veio de uma situação de muita escuridão, a luz vai brilhar, vai desembaraçar. Quem aqui já pescou? Quem já pescou? Quem já desembaraçou linha de pesca? Carrega aquelas varinhas de bambu e as linhas embaraçam. Tem que ter paciência, né, irmão? Talvez você está que nem uma varinha de pesca, a linha embaraçou, porque você estava em trevas. A palavra diz que aquele que estava fora dos caminhos do Senhor, ele vai tropeçando aqui, vai tropeçando ali, e complica para cá e complica para lá, e chega na igreja que nem uma linha de pesca embaraçada. Aí chega o pastor, chega as campanhas, chega você, coloca diante de Deus, tira um nó aqui, tira outro nó ali, e de repente a linha está. Aí fala para o irmão, agora é só pescar, irmão. E fala, agora não é vara de bambu não, é vara de molinete. Depois a carretilha. Fala para o irmão, Deus já tirou o bambu, agora tu está pescando peixe melhor. Quem está pescando peixe melhor? Por quê? Porque as coisas estão melhorando. Você começa a ficar com seu cesto cheio de testemunhos. Quem tem muitos testemunhos abençoados?
Aí os testemunhos vão se somando, porque os desafios são maiores e as conquistas se tornam maiores. Aí você vai ficando mal acostumado, você está acostumando a andar só nos lugares mais altos. Quem quer ficar mal acostumado assim? Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Então, desenvolva, eu queria dizer, esse caminho ele é progressivo, ele não é imediato. Leva anos. Há respostas imediatas, há respostas que são fruto de anos de caminhada. Quem entende o que eu estou falando? As coisas vão acontecendo, a família, a oração vai dominando o ambiente da família, a mente, o coração, o ambiente espiritual. As raízes do mal são cortadas, as raízes de Deus são plantadas. E as histórias da família começam a ser construídas. Então desenvolva esta nova vida em Cristo, como eu falei. As coisas velhas ficaram para trás, as piadas maliciosas, os vícios, os relacionamentos que não são saudáveis, as práticas que são enganosas, que não são de filhos de Deus, filho da luz, ficam para trás. Segundo, meu irmão, resista às tentações. Jesus falou: o caminho do justo, ele é estreito e apertado. As escolhas fáceis não são do caminho de Deus, são as escolhas difíceis, que tem sacrifício, que tem esforço, que tem perseverança, mas que compensa. Quantos podem dizer amém por isso? Fala: o caminho é estreito, mas a recompensa vale a pena. Então resista às tentações. Abre comigo em Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tem uma tradução que fala tentação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, meu irmão, as tentações e as provas são para nós vencermos. Resista. 1 Coríntios 10 fala que nenhuma provação ou tentação vai ser além daquele preparo que Deus já te deu. Deus te prepara e Deus permite que você seja aprovado para você seja aprovado para ser aprovado. Quem gosta de ser aprovado? E a hora que você é aprovado, a sua fé é fortalecida e você alcança conquistas melhores. Segundo, seja corajoso. Aquele que anda nos caminhos de Deus, Deus vai te levar a desafios maiores. Quem que está servindo a Deus aqui há 2, 3, 4, 5 anos ou mais, levanta a mão. Quem já viu que você servindo a Deus encarou desafios que você nunca imaginou? Levanta a mão. Não é? Deus te impulsiona. Deus fala: seja corajoso, tenta, acredita, vence esse temor, vence essa timidez, vence esse trauma. E Deus vai te encorajando e te curando e te fortalecendo com a palavra. E acontece aquela promessa de Jeremias: dominareis aquele que vos dominaram. Mesmo a vida cristã é a vida da virada. O que os demônios fizeram contra você, contra a sua família, à medida que você anda nos caminhos de Deus, aquilo que dominou a sua casa não vai dominar mais, e os teus filhos vão destruir gigantes como Davi destruiu Golias. Deus falou com Josué capítulo 1, versos 6 e 9: ser forte e corajoso. Deus ensina você a vencer o medo. Deus ensina você a vencer o pé cheio. Quando você fica meio assim, em pânico, o pé fica umedecido, né?
É isso, doutora? As mãos ficam assim, vem aquela dor no estômago, mas nada te para. Fala para o Senhor, nada te para. Você vai enfrentar Golias e Golias vai cair. Quem crê nisso? Deus te fez. Então Deus falou: Josué, ser forte e corajoso, tu farás este povo herdar a terra. Deus te colocará como cabeça e não como cauda. Você vai inspirar outros pelo seu testemunho, pelas suas conquistas, pela sua obediência a Deus. Tão somente seja forte e muito corajoso, diz no verso 7. E no verso 9, pula para o verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, quando nós fazemos a escolha da obediência, da santidade, resistimos ao diabo, rejeitamos as tentações, a mão de Deus vai permanecer sobre nós. E Deus te fortalecerá. Outro desafio que tem quem escolheu o caminho de Deus, outra escolha é: não olhe para trás. Se você abrir em Lucas 9, 62, vai projetar aqui, Lucas 9, 62 fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino é o governo, é a vitória, é a conquista. Se você olha para trás, você não tem força para entrar em Canaã. Quem entende o que eu estou falando? A primeira geração que saiu do Egito esqueceu a vergonha, o opróbrio, o sofrimento do Egito. E quando eles viram os gigantes e as fortalezas de Canaã, eles olharam para trás. Aí você tem que olhar para frente. Você fala: se tem gigante, vai cair. Se tem fortaleza, vai cair. Se o inimigo se levantou, se o caminho pela frente está difícil, mas o Senhor é conosco. Deus vai te mostrar o poder, a autoridade, a grandeza do nome dEle. Quantos podem levantar a mão e dizer amém? Fala: Deus me gerou em Cristo. Não é para olhar para trás, é para prosseguir para o alvo. E o alvo é um prêmio, é a soberana vocação em Cristo. Gênesis 19, 26, a palavra diz que a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Meu irmão, se tem um desafio grande na frente, você tem que focar só o desafio e Deus. Quem vai fazer isso? Fala: agora eu não tem retorno, não tem volta para o mundo, para as coisas do mundo, eu vou prosseguir em Deus. Se é um desafio de vencer uma luta interior, você vai vencer. Quem vai vencer? Se é algo, um demônio que está tentando gerar medo, timidez, opressão, Deus está falando: olha, você vai ser um pregador. Você fala que nem Moisés: quem sou eu, Deus? Se eu pegar o microfone eu tremo, mas Deus fala: você vai ser. Então você vai obedecer. A obediência com coragem traz vitória. A vitória fortalece a fé, e através da fé você derruba gigantes. Então não olhe para trás. E para terminar, fique em pé agora. Bispo Paulo Júnior já leu na palavra da oferta, Deuteronômio 8, a partir ali do verso 10. Quando conquistares coisas que você não imaginou que ia conquistar, não se vanglorie, dê toda a glória para Deus. Guarda o teu coração da vaidade. Meu irmão, o apóstolo sempre fala isso: guardar o coração da vaidade. Quando não tem nada é fácil. Quem entende o que eu estou falando? Difícil é quando as bênçãos de Deus começam a cair na sua conta. Quem quer que as bênçãos de Deus caiam na sua conta? Bancária e na história. Quem quer? Né? Deus começa a te promover, Deus começa a te fazer uma vitrine do amor dEle, da bondade dEle.
As pessoas começam a olhar para você como elas olhavam para Jó. A palavra diz que Jó, ele fortalecia os fracos, ele encorajava os abatidos, ele tinha um testemunho, a mão de Deus estava sobre ele. Meu irmão, não deixe o orgulho, a vaidade afastar o seu coração. Nós somos que nem Sansão, a nossa força vem da nossa aliança com Deus. É estar na igreja, é estar em oração, é abrir a palavra diariamente e ler. Não é deixar a vaidade e o orgulho, não. E a hora que você alcança os lugares altos, sempre tem alguns mensageiros de Satanás. Antes de você crescer, ele queria te pisar. O diabo é assim, antes de você crescer, ele quer te pisar. A hora que você cresce, ele quer te aliar. Ele quer te trazer para o lado dele. Fala, não, por que você está ouvindo o conselho de pastor? Você é tão próximo. Para que você está dando dízimo para a igreja? Você é tão próximo. Para que você precisa de pastor se você tem tanta sabedoria, tanto sucesso? Porque é cada um na sua função. O pastor é sacerdote. Quem entende o que eu estou falando? Vocês lembram do rei Urias? A palavra diz que Deus o fortaleceu e ele prosperou, o exército prosperou, a lavoura prosperou, Jerusalém prosperou, o nome dele se tornou grande. E a palavra diz que ele, com aquela força de rei, com aquela conquista, ele quis entrar no templo e oferecer o quê? O sacrifício. E a palavra diz que 80 sacerdotes valorosos falaram, rei, não faça isso. Esse não é o teu chamado. E a palavra diz que ele se indignou. Ele não quebrantou. A diferença de Davi, quando ele era repreendido pelo sacerdote, mesmo sendo rei, o comandante de todos os poderes, o rei, o executivo, o legislativo, o judiciário, e tudo na mão dele, Davi se humilhava. Mas Urias se indignou, e a palavra diz que imediatamente, antes de sair do templo, ele ficou leproso. Meu irmão, guarda o teu coração, você vai brilhar, quem crê? Deus vai te levantar, Deus vai abençoar os teus filhos, ensina teus filhos a temer a Deus, a respeitar as funções, a valorizar a igreja, amar a igreja, porque quem está plantado na igreja sempre terá seiva fresca nas raízes e ele vai crescer como a árvore plantada, forte como os cedros do Líbano e frutífero como as palmeiras. Quem pode aplaudir ao Senhor? Então feche os olhos. Senhor, nós abençoamos agora nossos irmãos que estão aqui, que a nossa vereda, que a nossa caminhada como fonte da vida em Brasília, a luz do Senhor possa brilhar, trazer a solução, a resposta, a direção, e queremos ter ousadia e coragem, Senhor, para rejeitar as coisas más e para realmente agir em obediência, destronando e vencendo os gigantes. Em nome de Jesus, amém, amém.